Dando continuidade aqui na resolução da prova de 2018/2, vamos resolver a questão 2 agora. A questão 2, ela se trata de um problema de equilíbrio de corpo rígido. O enunciado da questão, ele diz que todo o peso da janela, ele está concentrado nesse ponto aqui, que no caso é o encontro das diagonais. É o centroide da figura. Acontece que o peso estando concentrado nesse ponto aqui, ele vai fazer com que a janela, ela tende a girar em torno do eixo EA. Ou seja, a força peso, ela vai realizar um momento em torno do eixo EA. Em contrapartida, tem uma haste BD que está apoiada aqui e aqui, que ela vai fazer uma força que vai também gerar um momento em torno do eixo EA e com isso vai equilibrar a janela. Então, o enunciado, ele pede para a gente calcular qual que é a força que atua nessa barra BD para que a janela fique em equilíbrio. E é isso que a gente vai fazer agora. A gente vai calcular essa força. E partir do pressuposto que o somatório dos momentos é igual a zero. Então, vamos escrever aqui que o somatório dos momentos em torno do eixo EA vai ser igual a zero. No caso, como nesse problema aqui, somente duas forças atuam no sistema, então eu vou fazer que o momento da força peso em torno do eixo EA mais o momento da força BD em torno do eixo EA é igual a zero. E como que eu calculo esse momento de uma força em relação ao eixo? Bem, nós temos que o momento em relação a eixo, vou colocar eixo EA, ele pode ser calculado por esse determinante aqui, onde os elementos dessa linha serão as coordenadas do vetor diretor do eixo. Né? Então, eu vou colocar aqui, é o vetor diretor de EA. Nessa segunda linha aqui, eu vou colocar o vetor posição. Esse vetor posição, ele tem origem em qualquer ponto do eixo e extremidade no ponto de aplicação da força. E por último, nessa linha aqui, a gente vai colocar o vetor força. Então, aqui vai ficar assim. E por fim, Fx, Fy e Fz. Então, a primeira coisa que vamos ter que fazer para resolver essa questão é determinar o vetor diretor do eixo. Né? E como que a gente determina o vetor do eixo? Vamos supor que a gente tem um vetor AB qualquer. Esse vetor AB é igual às coordenadas de B menos as coordenadas de A, certo? O vetor unitário de AB é exatamente, eu vou escrever aqui, U de AB é exatamente o vetor AB, que é B menos A, dividido pelo seu módulo, B menos A. Então, o vetor diretor, ele nada mais é do que um vetor unitário. Então, nesse caso aqui, da nossa questão, é até mais simples. Por quê? Como ele está exatamente na direção do eixo Z, então, o vetor unitário de Z é 0, 0 e 1.
O segundo passo é calcular as coordenadas dos pontos. Bem, o exercício ele já nos dá uma pré-definição dos eixos, né? Temos aqui x, y e z. Alguns pontos podemos determinar as coordenadas diretamente. Por exemplo, o ponto a sua coordenada x será 0, y também será 0 e a z será 120. Então, x0, y0 e z 120. A coordenada b será para x 0, y será menos 140, né? Porque essa distância aqui é 140 e o sentido positivo do eixo y está para cima. Então, x 0, y menos 140 e z também 120. Agora, as coordenadas dos pontos C, D e a coordenada que eu vou chamar de P, aonde a força do peso vai atuar, nós teremos que calcular ela indiretamente. Então vamos lá. O enunciado ele fala que a distância de de E até A é de 120. Só que esse ponto aqui, se a gente fizer a projeção dele, teremos que essa distância da projeção de P no eixo Z é 60 e aqui também é 60, porque a altura é 120. Aqui, o enunciado também ele fala que é 140. E como a porta, como a janela, ela tem que fechar aqui, esse raio aqui, também vai ser 140, ou seja, esse tamanho aqui, ele é 140. E na questão também ela nos fala que essa distância aqui, BD, é igual a 80 centímetros. E se fizermos a projeção aqui do P, acharemos a coordenada P de Z. Só que esse tamanho aqui e esse tamanho aqui, eles são iguais. Então, como esse pedaço inteiro aqui, AC, ele é 140, então, somente esse pedacinho aqui, ele vai ser 70. E agora, a gente vai poder calcular as coordenadas dos pontos C, D e as coordenadas do ponto P. Eu coloquei a janela em vista frontal para ficar mais fácil da gente entender aqui. Então, o exercício, ele nos diz que a distância de B até C é de 80, né? Então, como aqui é 140 e aqui é 140, eu consigo determinar o valor desse ângulo aqui através da lei dos cossenos. E com esse ângulo aqui, eu vou conseguir determinar a coordenada x de C e também vou conseguir calcular a coordenada y de C. No caso, eu troquei aqui, né? Essa aqui vai ser a coordenada CX e essa aqui vai ser a coordenada CY. Por quê? Aqui eu vou usar as relações de seno e cosseno. É igual ao cateto oposto dividido pela hipotenusa. E o cosseno desse ângulo é igual ao cateto adjacente dividido pela hipotenusa. E assim eu consigo determinar as coordenadas desse ponto C aqui. Então, vamos escrever aqui o seguinte, Essa medida 80 ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos, 140 ao quadrado mais 140 ao quadrado, menos 2 vezes o produto das duas medidas, que é 140 ao quadrado, aqui nesse caso, vezes o cosseno desse ângulo alfa. Fazendo essa conta aqui, a gente vai ter que o cosseno de alfa é 41 sobre 49.
E para determinar o valor de alfa, basta que a gente faça o arco cosseno de 41 sobre 49, que resultará alfa igual a 33,2031 graus. Então, vamos guardar esse valor aqui, que agora a gente vai precisar dele para determinar as coordenadas do ponto. Então, agora vamos usar as relações de seno e cosseno para determinar as coordenadas Cx e Cy. Então, vamos lá. Eu tenho que o seno de alfa é igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa, onde o cateto oposto é esse tamanho aqui, que vai ser a coordenada Cx, dividido sobre a hipotenusa, que é o próprio tamanho da janela, que é 140. Então, passando multiplicando 140 para lá, vai ficar que o Cx é igual a 140 vezes o seno de alfa. E, com o mesmo raciocínio, nós vamos ter que o Cy é igual a 140 cosseno de alfa. Com a diferença que, como o eixo y ele tem o seu sentido positivo para cima e a nossa janela está abaixo da origem, então a gente vai colocar o sinalzinho de menos aqui. Então, fazendo essa continha aqui na calculadora, a gente vai ter que Cx é igual a 76,6652 e o Cy será menos 117,1429. Então, já podemos escrever as coordenadas do ponto C. Será 76,6652 menos 117,1429 e 120, a coordenada Z. O ponto D, ele terá as mesmas coordenadas de X de C e Y de C. Só vai diferir do ponto C na sua coordenada Z. Então, nós temos aqui que D é igual a 76,6652 menos 117,1429 e agora a coordenada Z de D será 0. Resta agora calcular as coordenadas do ponto P. A gente já tinha dito anteriormente que, fazendo a projeção do ponto P aqui, essa aqui seria a sua coordenada Y. Então, eu vou escrever aqui, PY. E, fazendo a sua projeção aqui, teríamos a sua coordenada P de Z. Olhando para essa figura aqui, teríamos que essa aqui seria a coordenada PX, deixa eu apagar esse 140 aqui. Essa aqui seria a coordenada PY. Essa aqui seria a coordenada PY. E essa aqui seria a coordenada PX. E o comprimento de A até o ponto P, ele é a metade do comprimento de A para C. Então, aqui é 70. Então, podemos usar as relações de seno e cosseno aqui também. Então, vamos ter que o seno de alfa é igual ao cateto oposto, que é o tamanho da coordenada P de X, sobre a hipotenusa, que agora vai ser 70. Então, eu tenho que o Px é igual a 70 seno de alfa, e com o mesmo raciocínio, o Py é igual a menos 70 cosseno de alfa. Fazendo essa conta aqui, a gente vai ter que a coordenada Px será a metade dessa coordenada aqui, e o Py será a metade dessa coordenada aqui. Que vai resultar para a gente 38,3326 e menos 58,5714. Então, vamos escrever aqui as coordenadas de P.
aqui vai ser 38,3326 menos 58,5714 e a coordenada z será 60. Agora que determinamos o vetor diretor e as coordenadas dos pontos, podemos fazer o momento da força peso em relação ao eixo EA. Então, vamos fazer aqui. Momento da força peso em relação ao eixo EA é igual a... Na primeira linha, vamos colocar as coordenadas do vetor diretor, 0, 0 e 1. Na segunda linha, vamos colocar o vetor posição, que tem origem em qualquer ponto do eixo até o ponto de aplicação da força. Então, aqui eu vou fazer esse vetor aqui, ó. Esse vai ser o meu vetor posição. Ele vai ter origem de E e extremidade em P. Então, o vetor EP é igual a P menos E. Como E é 0, 0, 0, então eu vou colocar direto aqui as coordenadas do ponto P. Lembrando que aqui você poderia pegar qualquer outro ponto aqui do eixo. Eu estou escolhendo esse ponto aqui arbitrariamente. Então, vamos colocar aqui a coordenada do ponto P, que é 38,3326. A coordenada y é menos 58,5714 e a coordenada z é 60. E, por fim, vou colocar o vetor força. Só que aqui o peso ele atua somente na direção y. E como o y ele é positivo para cima, para baixo ele terá o sinal negativo. Então, na direção x, o peso é 0. Na direção z, o peso também é 0. E na direção y, temos menos 120 newtons. Então, agora a gente vai calcular esse determinante aqui. Eu vou usar a calculadora para ficar mais rápido. Então, eu vou ter que o resultado desse determinante aqui vai ser menos 45.099,9113, né? Newton por centímetro. Então, vamos anotar esse valor aqui. E agora a gente vai fazer o momento da força BD em torno do eixo. Só que aqui é o seguinte, a gente não tem o módulo da força BD. Na verdade, é isso que a gente tem que encontrar. Então, a gente vai partir do seguinte fato, que a força BD, ela é igual ao produto do seu vetor diretor pelo módulo da força. Então, acontece que esse vetor aqui a gente consegue determinar. E o lambda BD vai ser o vetor unitário de BD. Então, lambda BD será igual ao vetor D menos B dividido pelo módulo D menos B. Então, aqui a gente vai ter o seguinte resultado. Vamos ter 0,5316, 0,1585 e menos 0,8321. Então, agora teremos que FBD ele é igual a esse vetor aqui, 0,5316 vezes FBD, mais 0,1585, isso aqui na direção I, mais 0,1585 FBD na direção J, mais, no caso aqui, menos 0,8321 FBD na direção K. E agora a gente vai fazer o momento da força BD em torno do eixo EA. Então, vamos lá. FBD em torno do eixo EA.
Primeiro, a gente escreve o vetor diretor do eixo, que é 0, 0 e 1. Depois, a gente vai escrever o vetor posição, que tem origem em qualquer ponto do eixo, e extremidade no ponto de aplicação da força, que no caso é o ponto D. Então, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz para o momento da força-peso. Eu vou pegar esse ponto D como extremidade e o ponto E como origem. Então, como esse ponto aqui é 0, 0, 0, vai ficar somente o ponto D. Então, vamos escrever aqui o ponto D. 76,6652 menos 117,1429 e 0. E agora, o vetor força, eu vou escrever esse vetor aqui. Vai ficar 0,5316 FBD, 0,1585 FBD e menos 0,8321 FBD. E agora eu vou fazer o cálculo desse determinante aqui, que vai me resultar 74,4208 FBD newtons por centímetro. Então, fazendo que o somatório dos momentos em torno do eixo EA, teremos essa equação aqui. E resolvendo essa equação, vamos encontrar que o valor da força BD é de 61,8 newtons aproximadamente.